Thaís Bilenque, você publicou uma reportagem no UOL Prime, inclusive, contando o drama das famílias e principalmente das crianças que sobrevivem à violência e também à violência policial, né? Eu não vou dar mais spoiler aqui, vou deixar a autora da reportagem contar a história para os nossos ouvintes. Toledo, a matéria fala de uma família, mas a gente está retratando, na verdade, uma realidade que se repete, aconteceu na Baixada Santista, mas acontece em muitos outros lugares no Brasil. Um ano atrás, exatamente um ano atrás, nesse 6 de novembro que a gente grava, mas de 2024, um menino chamado Rian, de 4 anos, foi atingido por um estilhaço no abdômen e morreu. Ele estava brincando na rua com os irmãos, primos e amigos, a mãe dele estava junto com as outras mães, no Morro São Bento, na Baixada Santista. Foi um caso de muita repercussão, porque ele tinha 4 anos de idade, e a bala, o estilhaço da bala que o atingiu tinha sido disparado por um policial numa ação da PM contra 2 adolescentes lá no Morro São Bento. Um deles morreu e o outro não. Essa semana, na segunda-feira, a Polícia Militar fez uma operação lá no Morro São Bento contra 2 adolescentes e numa troca de tiros, segundo a Polícia Militar, era uma troca de tiros, os adolescentes também estavam armados e atiraram contra os policiais. Um adolescente de 17 anos também morreu e o outro não. E nessa operação dessa semana, que é muito parecida com a de exatamente um ano atrás. Desculpa, Thaís. Eu comecei a ouvir a sua segunda explicação e eu comecei a achar, mas eu já ouvi isso antes. Será que a Thaís está repetindo a história que resultou na morte do Rian? E não, é exatamente a mesma história com 2 adolescentes, os mesmos atores e o mesmo desfecho trágico. E com um ano exato de diferença entre os dois. E isso não é só coincidência, né, Toledo? Coincidências não existem, pero que, né? Lazai. Os irmãos do Rian, ele tinha 2 irmãos, o João, que está com 11, e a Manu, que está com 8. Eles estavam na casa deles, mas a mãe estava trabalhando. E quando eles ouvem a troca de tiro, eles entram em desespero, correm para a casa da tia, que é do outro lado da rua, e ficam apavorados. Eles já estavam muito sensibilizados por conta do aniversário da morte do irmão e revivem os traumas e esse pânico, porque eles têm que conviver com uma violência que não é episódica, né? Uma violência rotineira. E quando a gente fala de segurança pública e fala que a direita pensa assim, a esquerda pensa assado, no limite, o que tem de fato concreto são famílias, comunidades que moram nesses lugares, crianças que acabam tendo o seu desenvolvimento comprometido. Então você vê que o que aconteceu com a Manu estava se familiarizando com a escrita, estava aprendendo a ler e a escrever, a contar os números. Agora ela tem dificuldade de contar até 20, tem que se esforçar para conseguir. Ela esquece as cores, então ela não consegue mais distinguir determinadas cores, não está conseguindo ler e escrever. E o João, que era um menino que tinha bom desempenho escolar, não quer mais ir para a escola, tem tido problemas de relacionamento. Segundo a mãe dele, a Beatriz, que deu uma entrevista muito comovente, diz que ele está criando uma certa revolta dentro dele, porque a vida deles, primeiro, 9 meses antes, eles perderam o pai também numa operação policial, a Operação Verão, lá na Baixada Santista. 9 meses depois, o irmão. E agora eles estão tentando se refazer de alguma forma, sendo que o caso do pai foi arquivado, a investigação junto com todas as outras investigações que foram feitas na Operação Verão e Escudo da Polícia Militar, e no caso do Rian, a operação está inconclusa. A Secretaria de Segurança Pública diz que espera um laudo do IML, do Instituto Médico Legal, enfim, não teve nenhuma responsabilização. Todos os policiais envolvidos continuam na ativa, nas suas atividades. A família não recebeu nenhuma indenização, porque a indenização só pode ser dada depois que o caso é judicializado, mas como está aguardando o laudo, não tem ação criminal ainda. E aí a Beatriz tem que se virar para conseguir trabalhar, mas perdeu a renda do marido, que usava muleta, então ele recebia benefício de prestação continuada. Ela ficou sem o benefício e sem nenhuma indenização. Então eles têm uma condição de tentar se reerguer
muito complicada. E a gente conta a história deles, mas a gente pode entender que tem muita gente que mora nessas comunidades e que passa por situações comprometedoras, muito complicadas, muito difíceis de serem superadas, e a gente está falando de crianças que vão ter todo o desenvolvimento atravessado por essa realidade, pela violência, que vão chegar na vida adulta e, portanto, né, no futuro do próprio Brasil, com esse histórico. E Thaís, quer dizer, o Estado abandonou essa família, né? Porque ela tinha o benefício de prestação continuada, mataram o marido, parou de receber. O filho que estava criança, né, o Rian, que estava brincando na rua, toma um tiro de uma bala disparada pela polícia e morre. A família não tem renda, perdeu o pai, perdeu um dos filhos e nenhum tipo de apoio, nem financeiro, nem psicológico, nem social, nada, zero. Eles têm um apoio, a escola das crianças tem dado um apoio importante na medida do possível, eles têm um apoio psicológico e psiquiátrico intermitente, não é uma situação fácil. A Beatriz conta com o apoio de uma tia, a Marta, que é fundamental, não só da Marta, mas da família toda dela, mas é uma situação muito complicada, muito triste. Especialmente triste, eu acho, Thaís, constatar que passa-se um ano de uma tragédia como essa e absolutamente nada muda, porque a polícia vai lá e faz a mesma coisa de novo, no mesmo lugar, com o mesmo desfecho. E, obviamente, você está enxugando sangue para não dizer, está enxugando gelo, né? Porque não vai mudar, né? Não é uma estratégia policial, é uma fábrica de produzir cadáveres. O professor da Universidade Federal Fluminense, Daniel Irata, ele é coordenador do GENI, que é um grupo de estudos de novos ilegalismos da Federal Fluminense, e ele diz o seguinte: tem protocolos internacionais sobre operações policiais, tem os protocolos brasileiros e tem a lei também, claro. E uma das premissas de uma operação policial é salvaguardar as vidas, né, tanto dos alvos como dos policiais, como das comunidades onde as operações vão ocorrer. E se você considera que, inclusive, a vida das crianças está exposta a essas operações, bom, precisa ter, os protocolos existem, eles precisam ser seguidos, né? E a gente viu, a gente está contando esse caso na Baixada Santista do Rian, mas semana passada a gente contou a história na Penha e no Alemão. Tinham menores de idade, inclusive entre os alvos da polícia no Rio de Janeiro e das forças de segurança, com mandados da justiça também. Mas os mandados não são para matar, e a gente sabe que os efeitos para a comunidade também precisam estar nesses protocolos policiais. Infelizmente, cada vez menos, né? Pelos resultados que a gente vê da quantidade de mortes pela polícia, que cresceu absurdamente durante o governo Tarcísio de Freitas em comparação à gestão anterior, né? E Thaís... No Brasil inteiro, Toledo, o Anuário de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diz que, na contramão da média geral do país, da tendência nacional, as mortes violentas intencionais contra crianças e adolescentes cresceu nesse ano, e puxada sobretudo pelas mortes de adolescentes, que vai de 12 a 17, e as mortes dos adolescentes são puxadas pelas mortes decorrentes de intervenção policial. E aí a gente entra num círculo vicioso, né, Thaís? Porque essas operações que não resolvem nada matam um tipo específico de pessoa, são jovens, do sexo masculino, de baixa idade, baixa escolaridade, baixa renda, periféricos. Negros, né? Negros em geral, se sucedem, e as estatísticas mostram que não faz nenhuma diferença positiva na vida das pessoas, tanto de quem está nessas comunidades quanto está fora delas, não combate o crime, que está cada vez mais digital, cada vez mais organizado, mais sofisticado. E, no entanto, a opinião pública ainda continua validando esse tipo de operação, o que faz com que elas se repitam. Mas, independentemente de quem é a favor desse tipo de operação e de quem é contra, tem uma estatística que não é contabilizada, que são as Manus, os Joãos e todas as outras crianças que ficam com o aprendizado comprometido, com a sociabilidade comprometida, com o desenvolvimento comprometido, com a alegria, a felicidade, né, a vida dessas outras crianças todas, que fica atravessada por esses traumas, por essas violências. É isso aí.